Fala moçada, seja muito bem-vindo no Conexão Agro MT, o canal aí que a gente fala de agro, fala assuntos aí relacionados ao agro, fala sobre venda, fala sobre produto, fala sobre estratégias, fala sobre posicionamento de carreira. Então você que é um apaixonado aí pelo agronegócio, aí você está no canal certo. Pedir para você já deixa aí seu like, tá? Curte, compartilha, isso para a gente é muito importante, porque a plataforma entende que é um conteúdo de relevância e ele começa a entregar para outras pessoas, e a gente quer que esse bate-papo chegue aí todo o Brasil, fora do Brasil, e só depende de você. Eu peço para você me dar essa ajuda aí, então já deixa seu like, compartilha. Se você não é inscrito no canal, pessoal, a gente já passou de 500 inscritos, peço para você se inscrever no nosso canal. A nossa meta aqui é chegar a 1.000 inscritos, então nos ajude, peço para você aí encarecidamente, compartilha, nos ajuda a chegar a 1.000 inscritos aí, que a gente vai estar super agradecido por essa força que você está dando aí, e isso vai ajudar o Conexão Agro a crescer. Pessoal, o assunto de hoje é um assunto bastante interessante, polêmico, e também o produtor debate muito sobre isso, né? A gente vai falar sobre manejo de irrigação. Então aqui a gente tem a oportunidade aqui de conversar com o Henrico. Então é um profissional da área, ele é engenheiro agrônomo, mestre em engenharia agrícola, e o ponto que é muito importante, né? Ele também é produtor rural. Então isso traz também uma confiança no que ele fala também, porque as dores que ele tem, a maioria dos produtores também tem. Pessoal, já peço também para vocês aí, mais uma vez, compartilhem, a gente vai começar o bate-papo. Agradecer todos os patrocinadores aí do programa aí, vai estar aqui embaixo aqui. Pessoal, muito obrigado pela parceria de sempre. Henrico, cara, obrigado, né, pela sua disponibilidade, obrigado aí por aceitar fazer esse bate-papo. Faz tempo que eu queria trazer esse assunto aqui no Conexão Agro, e você acabou fugindo do friozinho, né? Saiu lá do Rio Grande do Sul, já passou esse frio aí, vem aqui no Mato Grosso, você pega uns dias de frio também, né? Isso, dei sorte, né? Cheguei aqui chovendo, no meio da estação seca, né? Mas eu que gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo, porque tanto eu quanto a empresa que eu trabalho, que é a CropsTeam, a gente tem também uma missão que é levar o conhecimento para o produtor, para a lavoura. Então, a empresa, ela nasceu dentro da UFSM, lá no Rio Grande do Sul, e a gente entende que as universidades, elas são como se fosse uma grande barragem que tem muito conhecimento dentro, mas que sai pouco conhecimento de lá e chega até o produtor. E aí, qual que é o nosso entendimento? Nós temos que pegar essa comporta, temos que abrir e fazer o conhecimento ele realmente chegar onde ele precisa. E também existe muito conhecimento que ele está disperso aí nas propriedades. O produtor conhece muita coisa sobre a realidade dele, e isso a gente também incorpora no nosso trabalho, que é aprender com o produtor e levar isso para frente, né? Então, a oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês e com todo mundo que tá nos escutando, nos assistindo, para nós é muito satisfatório, né? Poder compartilhar um pouco do que a gente sabe, e certamente aí nos comentários vai vir muita informação para nós, para a gente incorporar no futuro, né? Não, bacana. Por que agronomia, Henrico? Porque como eu era filho de produtor, né, tu acaba vivendo aquela realidade ali. Nós trabalhávamos com pecuária leiteira, e aí chegou ali no 12, 13 anos, vou fazer um técnico agrícola aqui para aprender um pouco de técnica para trazer para dentro de casa, né? E aí saí, fiz o técnico agropecuário. Durante o técnico, ali os meus pais sempre foram muito, vamos dizer assim, me incentivaram muito a seguir estudando. Quando eu terminei o técnico, eles falaram, não, Henrico, se tu tiver interesse, a gente vai te apoiar para seguir na universidade. E eu segui, fiz a faculdade de agronomia. E aí, nesse meio tempo, eu acabei me desligando um pouco da propriedade, porque o tempo foi passando, a propriedade é pequena, meu irmão estava atuando na propriedade, e eu acabei indo trabalhar na área comercial, né? Passei 4 anos trabalhando em uma cooperativa, e aí saí da cooperativa para fazer um mestrado em engenharia agrícola, e foi lá que eu conheci a CropsTeam, né? E aí, junto com o mestrado, eu conheci uma empresa que tinha algo alinhado com aquilo que eu queria, né? Que era trabalhar com técnica, com conhecimento, e levando algo que realmente eu conseguia agregar para os produtores, algo que realmente a gente conseguia acreditar.
E nesse meio tempo eu voltei a ser produtor, então em sociedade com meu irmão. Então a gente hoje tem uma pequena propriedade no Rio Grande do Sul e eu também trabalho com esse manejo de irrigação no centro-oeste brasileiro, né? Hoje, né, mano, quando a gente fala em manejo de irrigação, ainda tem muitas dúvidas do produtor, né? Porque tem muito processo de instalação dos pivô, né? Mas esse manejo, até para mim, assim, essa questão, eu não conhecia empresas que faziam esse manejo, né? É muito diferente da instalação para manejo, como que é esse processo para vocês aí depois que eu tô com o pivô pronto, né? Vocês desenham para o produtor, como é que funciona? Perfeito. Qual que é o nosso, como é que funciona o trabalho, né? O nosso objetivo, no final do dia, é dizer para o produtor qual que é o momento correto de ligar o pivô e quanto que ele tem que fornecer de água. Para quê? Para garantir que ele vai ter uma boa produtividade. Então, esse é o nosso foco. Hora que liga o pivô e quantos milímetros coloca. Então, para isso a gente usa uma série de ferramentas e a gente até diz que a gente faz uma analogia que a gente usa 4 pilares que a gente coloca em equilíbrio lá para conseguir fazer uma boa irrigação. A primeira, e no nosso entendimento a mais importante, é conhecer a planta. Por que conhecer a planta? Porque é o que a gente efetivamente colhe. Então, mas vamos traduzir o que é conhecer a planta. É saber o que ela faz em cada fase de vida dela e como é que ela se relaciona com o ambiente nessa fase. Então, para te trazer um exemplo, eu tenho uma soja com um ciclo aí no Rio Grande do Sul, 145, 130, 135 dias. Esse é um ciclo relativamente longo. Qual que é a perda que eu tenho por eu ter um pequeno estresse na fase vegetativa, onde ela só está aumentando o índice de área foliar dela? Muito pequeno. Agora não, eu tô aqui no Cerrado, tô plantando uma soja precoce numa área de abertura de janela, porque eu quero viabilizar um algodão na sequência. Uma soja que vai ter um ciclo muito curto. Essa soja, o mesmo estresse que no Rio Grande do Sul não impacta em nada, aqui vai impactar em produtividade, porque tu vai ter uma planta menor que capta menos luz lá no enchimento de grão e, portanto, produz menos. Então, trazer esse entendimento de como é que uma planta funciona para pensar o processo de irrigação. Aí, perfeito, esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender o clima. Então, o clima, embora, e trazendo um exemplo, o produtor se preocupa muito, o milho precisa de muita água. Mas, na verdade, não é o milho que precisa de muita água, é o ambiente que a gente cultiva o milho. O milho, claro, é uma planta grande, tem um cacê um pouco maior, mas o principal fator que faz variar a quantidade de água que a gente precisa colocar na lavoura não é a planta, e sim o clima. A planta, ela basicamente se adapta àquele clima. Então, primeiro ponto, a gente conhecer a planta, saber como é que ela tem que crescer, vamos dizer. Crescer e desenvolver, né? O segundo ponto, a gente conhecer o clima. A gente sabe desses dois, tem um outro fator que é muito importante, que é a nossa caixa d'água, o nosso solo. Então, conhecer quanto que o nosso solo consegue segurar de água. E aí a gente tem uma variação muito grande. Tem solos aí que vão conseguir colocar 2,5 milímetros para cada centímetro. Então, a gente bota aí 40 centímetros de solo, tem quase 200 milímetros de água. E aí, um outro fator é um solo com 0,8 milímetro a cada centímetro. Então, muito menos água que ele consegue armazenar. Isso a gente tem que considerar, porque o momento de ligar o meu pivô é totalmente diferente. E aí a gente traz o solo nesse entendimento, que ele tem uma relação com os processos que essa planta faz e também com o clima. Se o clima está precisando de mais água, a quantidade de água que eu tenho que manter no solo também é diferente. E por último, dentro desse processo, o quarto pilar é a gente entender o equipamento. Porque muitas vezes, muitas propriedades elas vêm com equipamento que tá instalado e que ele não está adequado para, por exemplo, a demanda que se tem. Ou muitas vezes lá no momento de fazer o projeto, você optou por colocar um projeto que é mais barato de implementar. E por ser mais barato, ele não tem uma capacidade de irrigação tão grande. E aí a gente tem que considerar isso na hora de usar o pivô. Porque se eu tiver a mesma regra para um pivô que consegue irrigar 100% da minha demanda ou se ele consegue irrigar 80%, dependendo do cenário, eu não vou conseguir manter essa planta funcionando direito. Então eu tenho que trazer o equipamento para dentro do processo da irrigação também. Então não é só entender a planta, não é só entender o clima, nem o solo, mas também tem que ter o conhecimento de como esse equipamento se comporta lá na lavoura, né?
Bacana, né? Que daí você acaba tirando um pouco a visão que eu vejo que alguns têm da lâmina d'água, né? E sim do que da planta vai precisar, qual a cultura e a fase, né? Pensando nesse cenário, né? Hoje você tem cenário que você roda aí Rio Grande do Sul, você roda Goiás, ali questão da Bahia e Mato Grosso, né? São ambientes diferentes, né? Com pluviometrias totalmente diferentes, né? Pensando para nossa região, né? Região aqui do Cerrado, cultura soja e milho, encaixaria um pivô, um sistema de pivô nessas duas culturas? Sim, sim, mas o Cerrado ele é relativamente grande, né? Então tem regiões que ele é muito mais viável, porque ele aumenta vamos dizer assim, é uma região que sofre com veranico, mesmo sendo dentro do Cerrado, sofre com veranico, tem um índice pluviométrico um pouco mais baixo. Tem regiões, como é mais aqui o norte do Mato Grosso, chove um pouco mais e a frequência de veranico é muito menor. Mas mesmo nesses cenários, a gente tem um benefício porque o pivô ele traz para dentro da propriedade a solução de um problema muito grande, que é a falta de água. Então, por mais que nós estivemos, por exemplo, que no norte do Mato Grosso chove muito bem, nós ainda temos uma estação seca, que a gente pode aproveitar com uma terceira safra, vamos dizer assim, e a entrada das chuvas e o final das chuvas também não é irregular. Então, tu consegue, com o pivô, trazer a segurança nesse meio. Então, do início da safra, tu traz segurança para começar uma safra e tu traz segurança para fechar uma safra também. Então, tu acaba conseguindo visualizar lavouras mais produtivas, que é outra coisa que eu enxergo com um benefício muito grande, principalmente para regiões que não têm essa estabilidade de chuva que tem o Mato Grosso, então um oeste da Bahia, noroeste de Minas e principalmente o Rio Grande do Sul, que aí já está, ultimamente está bem fresco na nossa memória, é a instabilidade que o clima tem lá para nós, que é quando a gente plantar a safra, a gente saber o quanto que a gente pode colher com uma certa, vamos dizer assim, segurança, e aí a gente mirar um manejo em cima disso. Porque imagina o produtor do Rio Grande do Sul, nessa safra, por exemplo, que ele plantou, ele não sabia quanto que ia chover, então ele tinha que se programar, sei lá, para produzir 50 sacos, só que nem isso ele conseguiu produzir porque não choveu o suficiente. E se viesse uma safra boa, ele se planejou para 50 sacos, muitas vezes o que ia travar a produção dele era o solo dele, a fertilidade que ele tinha. Só que ele teve que optar por fazer um manejo mais abaixo porque ele não sabia quanto que ia chover. E aí quando tu bota um pivô, tu acaba trazendo essa estabilidade, porque a variação que a gente tem de produtividade por outros fatores, por radiação, por radiação por onda de alta temperatura, ela é muito menor do que a variação que a gente tem por falta de água. Então quando tu bota um pivô, tu traz para dentro da propriedade mais segurança. E a gente tem que lembrar que o fator que mais limita a produtividade ao longo de quase todas as áreas agrícolas do mundo é a água. Então, mesmo em regiões que chove, por exemplo, aqui que tem uma quantidade de chuva um pouco maior, como é o norte do Mato Grosso, ainda assim a água é um fator limitante. Ela não é um fator tão limitante dentro da safra, depois que já chegou as chuvas, mas a gente tem um intervalo sem chuva, o período de seca, e também a entrada, o início das chuvas e o final das chuvas é mais instável, né? Então ele traz essa segurança para dentro da propriedade, para nos dizendo até onde a gente pode mirar, né? Até onde a gente pode conseguir chegar com a nossa propriedade lá, com a nossa lavoura, né? E pessoal, assim, ó, aqui a gente está falando sobre manejo de irrigação, tá? Então, as técnicas que o Henrico traz para a gente é todo esse manejo pós instalação de pivô, porque a gente vê uma demanda ainda muito grande, né, Henrico, sobre assim, o produtor monta o pivô e está perdendo ainda muita produtividade por falta de tecnologia embarcada para fazer esse manejo do pivô, né? Porque assim, eu conheço muitas propriedades que não é feito esse manejo. O manejo é feito, liga, tá, choveu tantos milímetros. Então ele é muito preocupado no tantos milímetros ali. Essa tecnologia que vocês usam hoje tem algum diferencial do mercado? Foi desenvolvida pensando em algo? Porque você vem de uma região que sofre muito com o estresse hídrico, né? Sim. Na verdade, o nosso manejo de irrigação ele surgiu dentro de uma propriedade. Ele foi por demanda de um produtor. E
porque o que acontece? Eu vou contar um pouco a história dessa região. É no oeste do Rio Grande do Sul. Essa é uma região que tem solos muito rasos, muito ruins. Essa que é a verdade, o solo lá não é bom. É muito quente e muito seca. Então chove muito pouco. E além de chover muito pouco, tem um clima muito seco. Que são duas coisas que nem sempre andam juntos. E aí, a gente olhava para diversas fontes que nos diziam quanto é que a gente poderia produzir de soja. Seria por um ensaio muito bem conduzido, ou por um modelo matemático, que hoje é a forma mais precisa de se determinar quanto que se pode produzir. E a gente enxergava lá que se podia produzir 106, 110 sacos de soja. E aí o produtor está produzindo 60, 65 debaixo do pivô. E nesse caso específico, nós chegamos lá numa sequência de anos relativamente bons, onde a frase que o produtor usou é o pivô não se paga. O que eu estou produzindo a mais não está fazendo diferença, está me onerando. Só que nós olhamos e falamos, cara, não, o problema é que tu não está produzindo o que tu poderia produzir. Está produzindo menos. E aí nós sentamos com o produtor e planejamos a próxima safra e fizemos o manejo de irrigação. E aí o produtor nunca tinha produzido mais de 65 sacos, ele produziu 86 de média. E aí o que acontece? A gente entendeu que era um gargalo o manejo de irrigação. Aí a gente foi para uma outra propriedade, numa outra região distinta, muito boa, ela é uma referência até hoje para nós. E a frase do produtor é: eu queria produzir 100 sacos. Eu sei que eu estou plantando, mas eu não estou colhendo lavoura de 100 sacos ainda. E aí nós fizemos a mesma coisa e no primeiro ano a gente colheu 98. E aí a gente entendeu que numa realidade muito desafiadora, que é o oeste do Rio Grande do Sul, precisava ajustar a irrigação. E aí nós fomos para uma realidade que não é tão desafiadora, com um produtor muito bom, e mesmo assim era um detalhe que precisava ser ajustado. E aí a gente entendeu que tinha essa demanda. Nós precisamos melhorar o manejo de irrigação para conseguir colher mais dentro dos nossos pivôs. E a nossa base é entender essas plantas e saber o quanto que a gente pode produzir. Então a gente sempre analisa isso quando a gente está ou planejando uma lavoura, né, ou quando se tem um planejamento, mas principalmente dentro do manejo da irrigação, é até onde essa lavoura pode chegar. E aí o manejo ele é feito em cima disso. Quanto é que se pode produzir nesse hectare, né? Com base nesses modelos matemáticos. Então o modelo lá me diz, nós podemos chegar em 110 sacos, então a gente vai trabalhar para isso. O que a gente precisa fazer? Quanto de água a gente precisa colocar? Isso a gente vai construindo dentro da safra. E uma coisa importante é que o clima ele varia muito ao longo dos anos. Nós temos uma propriedade que ao longo de 4 anos, a demanda, em um ano, a lavoura precisou de 450 milímetros. No outro ano, ela precisou de 800 milímetros. Só que eu estou falando da mesma cultivar plantado na mesma data de semeadura. A única coisa que mudou foi a demanda do ambiente. O clima mudou, só isso. E teve uma diferença tão grande de necessidade de água. Então muitas vezes acontece assim, mas um ano eu produzi muito bem e nunca mais consegui repetir. Porque talvez a gente pegou um ano desses que a demanda não era tão alta, por mais que foi um ano que deu uma seca, né? Mas a demanda não é tão alta, não é um clima tão seco. E ali a gente conseguiu irrigar certo. E aí a gente chegou numa boa produtividade. Agora, num outro ano, a demanda foi muito maior, a gente repetiu aquela receita e não funcionou. Por quê? Porque precisava de bem mais água. Então, incorporar isso no manejo é muito importante, né? E aí, isso que a gente trouxe, que é entender essa condição de planta. Hoje eu vejo assim que muitos produtores, né, acabam não tendo uma produtividade dentro do pivô, às vezes maior do que no sequeiro, né? E eu vejo que hoje, por muitos deles já ter pivô há muito tempo, tá tudo bem. Tá usando mais o pivô ali para poder antecipar uma safra do que para alavancar uma produtividade, né? Da onde que você vê que eles começou? Porque assim, no meu ponto de vista, tá? Ele parou de buscar produtividade no pivô, né? Que é a proposta que vocês vêm trazendo, e só antecipando um ciclo, né? Então ganhei com o pivô ali 10, 15 dias, né? Essa proposta que vocês vêm trazendo é para trazer uma produtividade mesmo ele antecipando, né? Aqui, na verdade, eu vou ter que
contextualizar um pouco. Uhum. Se eu tiver vamos chamar a calcinha da lavoura, e o pivô plantado exatamente no mesmo dia, com a mesma cultivar, o pivô ele tem a obrigação de produzir no mínimo a mesma coisa, ou mais. Uhum. Por quê? Porque quando a gente pega quais são os fatores que definem o quanto que eu posso produzir, ou o que diz o quanto eu posso colher numa lavoura, é principalmente quanto de radiação eu tenho, porque a nossa lavoura ela é um grande painel de radiação solar. O que a gente faz lá é ter folha para coletar sol, e essa folha vai virar grão. Basicamente é isso que uma lavoura está fazendo. Um processo muito mais sofisticado que isso, mas o resumo seria isso. Então, quanto de radiação eu tenho, qual que é a temperatura que eu tenho, porque a temperatura ela vai definir quão rápido uma planta cresce, ou ela acelera o ciclo ou não, e também o quanto ela consegue usar essa radiação. Então, se eu tenho uns dias mais quentes, eu uso um pouco menos a radiação. Eu acabo tendo um gasto energético ali. Quanto de CO2 eu tenho, que é algo que dentro e fora do pivô vai ser a mesma coisa, e qual que é a genética que eu estou usando. E a genética, nós já falamos que é a mesma dentro e fora, né? Então, nesse cenário, o pivô ele tem a obrigação de produzir ou a mesma coisa ou mais. Como tu comentou que ele está usando o pivô para fazer uma antecipação, então talvez a gente está mudando a nossa época de cultivo até a nossa genética. Aí vamos assumir que é a mesma genética. Quando eu mudo isso, quando eu mudo a minha data de semeadura, eu mudo a radiação e a temperatura que eu tenho em cada fase. Se tu está falando de soja, tu também vai mudar o ciclo da cultivar. Por quê? Porque se tu está antecipando, obviamente, tu está fazendo uma semeadura aí dentro de setembro. Uhum. Quando tu faz isso, tu encurta o ciclo da soja, então ela vai durar uns dias a menos, porque ela responde a fotoperíodo, ela fica com um ciclo um pouco mais curto. E aí, dependendo do ciclo que eu estou usando, essa redução de ciclo reduz produtividade. Além de que, ela vai fazer... Agora vai ser um pouco chato que eu vou falar, mas eu tenho a época de vida que é a mais importante da planta, né? Na lavoura de soja é de R3 a R6, então no canivete até o final do enchimento de grão. É nessa fase que ela está definindo a maior parte dos componentes de rendimento dela, principalmente no degrão e peso de grão. Nesse cenário, como eu antecipei a minha semeadura, eu puxei tudo isso um pouco para trás e encurtei um pouco. Então eu tenho menos dias para fixar legume e eu tenho menos dias para encher grão. E além disso, como eu estou falando uma semeadura de setembro, eu puxei tudo um pouco para trás, então eu encurtei o dia. E quando eu encurtei o dia, eu diminui a quantidade de radiação. Então, o que pode explicar estar produzindo um pouco menos dentro do pivô, seja essa abordagem que eu falei. O problema, tu não está produzindo menos por causa do pivô, tu está produzindo menos porque tu mudou o ambiente que tu está plantando, e esse ambiente te permite produzir menos do que uma semeadura de outubro, de 20 de outubro e início de novembro. Então, a produtividade está sendo prejudicada pelo ambiente que eu estou fornecendo para a planta, que o pivô me permitiu fazer. O pivô me permitiu antecipar e eu ganho no sistema. No todo eu colho mais, mas quando eu olho só para a soja eu dei um ambiente pior para ela e ela vai produzir um pouco menos. Sobre essa questão, né, do produtor, já teve caso assim que o produtor estava errando muito no manejo e aí não estava entendendo o processo? Sim. Isso acontece relativamente bastante, vamos dizer assim, por uma série de questões, né? Quando a gente está escolhendo uma cultivar, por exemplo, um pivô, a escolha da cultivar ela se torna diferente. Muitas vezes a cultivar que é melhor para o sequeiro, ela não é a melhor para o irrigado, e às vezes é uma questão simples, só que difícil de medir, que é a relação que ela tem, por exemplo, com o déficit de pressão de vapor. É uma coisa meio chata, mas é o quão seco está a atmosfera. Uhum. Então, dentro do pivô, eu tenho que ter uma tendência a usar cultivares que não respondem ao déficit de pressão de vapor, ou vamos dizer assim, fica mais seco, ela segue trabalhando do mesmo jeito. Mas essa questão de cultivar também entra no processo que vocês entregam para o produtor, no manejo? Dentro do manejo de irrigação a gente sempre olha para isso, né? Uhum. A gente tem que entender qual que é a genética que a gente está usando para conseguir ter bom resultado. Porque lembra que são dos 4 fatores,
radiação, temperatura, eu mudo com dado de semeadura, muitas vezes eu não consigo mudar, porque é dada pelo sistema de produção que eu estou usando. Outra coisa é CO2, essa eu não mudo, não tenho inferência em cima. E a outra é genética, e aí a genética eu consigo mexer. Então, do que define o quanto que eu consigo produzir, o que eu mais consigo alterar é a genética. Então, a gente sempre tem que olhar para isso, né? Não que a gente vai alterar isso lá no produtor, mas a gente tem que ter consciência de qual a genética que a gente está usando. Porque aí, dentro disso, a gente vai ter que balizar o nosso manejo. Se é uma genética que não consegue entregar a produtividade, e o porquê que ela não consegue entregar, porque ela tem um ciclo muito longo, porque o vegetativo dela é um pouco maior, ela cresce demais e acaba prejudicando a produtividade, a gente tem que entender esse processo. Então, sempre a genética, se não mudar ela, a gente tem que entender ela. Entendi. Hoje a gente vê aqui muito o sistema de aspersão, né? Região que dá mais resultado, tem outros resultados que tem outros tipos de pivô também que vocês indicam, ou hoje tá no geral de aspersão aí, tá no geral, todo mundo tá usando? Isso. De modo geral, a maior parte da irrigação é feita por pivô central, né? Que é a aspersão, né? E no meu entendimento, se a gente olhar para o mercado ele é soberano, né? Então, se tem mais gente adotando, provavelmente aquilo é o método mais eficiente, né? Só que, por exemplo, tu pega toda a metade sul do Rio Grande do Sul, lavouras tradicionalmente de arroz. E o pessoal tem infraestrutura, por exemplo, para fazer irrigação por inundação. E aí, com isso, lá se adota muito a irrigação por sulco camalhão. É um sistema muito eficiente? Não, não é um sistema muito eficiente. É fácil de fazer? Não, é muito difícil, porque imagina, tem que ir uma pessoa lá abrindo a cada tantos metros lá, abrir para correr a água, garantir que a água vai chegar no final da lavoura. Tem que ter o tempo lá que a água vai ficar entrando, tem que ter o tempo para secar, pode saturar e vai virar um problema, mas é algo que se adota também. E muito vai do perfil da propriedade, né? Mas, de modo geral, e aí olhando para o mercado, o que tem de mais eficiente é um pivô central. Até porque te otimiza muito a mão de obra, é relativamente mais fácil de trabalhar, ele é um equipamento que não atrapalha muito as operações, então é relativamente fácil de manejar todas as outras operações da propriedade junto com esse sistema, né? Então, é o que a gente vê funcionando melhor, né? Hoje, dentro das culturas que você atende hoje, qual que é a cultura que mais responde à irrigação? Tem uma que responde mais que a outra? Como é que você tem visto? Sim. O principal, eu acho que não dá para dizer que tem uma cultura que responde mais. Muito vai do clima, né? Então, em que clima eu estou colocando? Por exemplo, se a gente for olhar para feijão, por exemplo, é o que mais responde, porque a gente cultiva basicamente só com a água da irrigação, né? Mas a gente sempre olha para um indicador que a gente sempre entrega para o produtor no final da safra, que é qual foi a produtividade da água. E o que é isso? Isso a gente trouxe lá da literatura para o campo, porque a produtividade da água é quantos quilos eu consigo produzir para cada milímetro. E aí, se a gente vai pegar a soja, por exemplo, é um valor entre 6 e 9 quilos por milímetro. Isso muitas vezes pode ser até um indicador para nós definir uma lâmina de irrigação ou não. Quanto essa lâmina vai me integrar? De 6 a 9 quilos é tantos reais. Se o teu custo está nessa faixa, ela tá ok. Se ela não tiver, aí a gente vai refinar o processo, vai entender o que poderia ser feito, qual que é o impacto. Então, na soja a gente tem esse número aí, entre 6 e 9 quilos de grão para cada milímetro que a gente coloca, e o milho ele responde em torno de 21. Aí as outras plantas aí, C3, elas vão ficar muito parecidas com soja, em torno de 9, e se for planta C4 vai ficar parecido com milho em torno de 20 quilos. Mas a gente sempre olha para esse indicador, né? Quantos quilos de grão eu produzo para cada milímetro que eu coloco. E aí, no caso do milho, nosso indicador é 20 quilos, no caso da soja é entre 6 e 9, o ideal é 9, né? Hoje, principalmente o vizinho, né? O vizinho sempre fala assim do que tem pivô, né? Não, o pivô ele só junta praga e doença, né? Você tem tido muito essas perguntas do produtor? Isso realmente procede, não procede? Como que é isso a campo? Sim, a praga ela vai trazer porque a partir do momento
que a gente tem uma planta que é hospedeira daquela praga e a gente está podendo cultivar ela, que antes a gente não estaria porque não tem um pivô, tu vai aumentar o problema naquele lugar, né? E aí vai de tu entender qual que é o processo que está acontecendo e se tu deveria estar com aquela cultura ali, né? Talvez tu tenha uma região que, por exemplo, o problema de cigarrinha é muito forte, talvez não é o melhor não é colocar aquela cultura que é hospedeira da cigarrinha, né? Tem outras alternativas. A doença, eu enxergo ela como um processo mais, falando de doenças mais foliares, né? Ela é um processo mais regional do que da própria lavoura, por mais que as doenças, as manchas foliares, né? Elas ficam no resíduo da palha, mas é muito de toda a região, né? O ambiente como um todo. Só que, claro, como a gente mantém essas lavouras mais úmidas, né? Ela tem água entrando no processo, ela tende a ter um problema um pouco maior porque aumenta o período de molhamento foliar, né? Então, tu tem que ter um cuidado um pouco maior quando a doença que tu tem, ela é privilegiada por molhamento foliar. E isso também vai entrar um pouco do ponto de vista do manejo, né? Então, como é que está sendo manejada essa irrigação? Quanto que isso está me trazendo de horas de molhamento lá na lavoura, né? Qual que é o intervalo entre as lâminas que eu estou usando? Então, tudo isso ele agrega no processo de manejo, ou dificultando ou ajudando por um certo lado, né? Mas a gente tem que ter consciência que a gente está criando um ambiente que é mais favorável, né? É mais favorável para a planta, mas também é mais favorável para o resto, né? Hoje, qual que é, assim, pensando, né, na instalação ali, qual que é o maior erro que os produtores cometem na instalação da irrigação? De modo geral, o que eu enxergo é principalmente na hora de escolher o projeto, escolher um projeto barato. Porque muitas vezes o produtor ele vai lá comprar, e eu sou produtor também faço isso, né? Então a gente vai buscar o preço no mercado. Só que quando a gente está pensando no equipamento, ele é cheio de alguns detalhes que aumentam ou diminuem o custo. E um desses detalhes, por exemplo, é a capacidade que esse pivô tem de irrigar. Quantos milímetros ele consegue botar por dia lá. Então, muitas vezes o projeto que sai mais barato é porque ele prejudica esse ponto. Então, sempre tem que olhar isso. Qual que é a minha real capacidade de irrigar que eu estou colocando na lavoura? Porque isso vai ser um problema que eu vou carregar por 15, 20 anos. Então, depois que eu implementei, e aí se eu implementei mal um projeto, eu vou carregar isso. Mas eu posso fazer um redimensionamento e fazer tudo. Sim, tu pode fazer tudo de novo, mas já estamos falando, vai ter que fazer de novo, né? Tem outro custo. Aí muitas vezes até tu se dá por conta que esse é o teu problema, tu já ficou frustrado 1, 2, 3, 4, 5 safras até resolver. Então o principal é olhar pro equipamento e ver se ele realmente é adequado para o que ele precisa, para o que ele está se propondo, e principalmente não para aquele momento, mas é um equipamento que vai ficar muitos anos dentro da propriedade. E eu até brinco, por exemplo, no Rio Grande do Sul nós numa lavoura de soja, ficou 42 dias sem chover. Essa lavoura, ela teve, em toda a safra, ela teve 45 irrigações. Não tem nenhum equipamento na propriedade que trabalhou 45 dias em cima do mesmo hectare. Mas o pivô trabalha. Então, quando tu tá instalando o equipamento que provavelmente mais vai trabalhar dentro da propriedade. Então tem que ter um cuidado com isso também, porque ele é o equipamento que mais vai trabalhar e um dos únicos que consegue adicionar produtividade. Que um pulverizador, ele vem para proteger a produtividade. Agora, o pivô, ele vem para adicionar, né? Ele vai aumentar o quanto que eu posso produzir de fato. Então, esse cuidado com colocar um equipamento que tenha realmente uma vida útil longa e que atenda aquelas condições de ambiente que a gente tem. E quem é que vai dizer se a lâmina do pivô é boa? 10 milímetros, 5 milímetros, se eu boto um pivô conjugado, se eu não boto? Qual que é o ambiente que eu tenho? O Rio Grande do Sul tem lugares lá que nós vamos ter 10 milímetros de demanda diária. Tem pivô aqui no Cerrado que está irrigando no inverno agora que com 4 milímetros por dia está resolvendo. Se planeja para 10 ou para 4? Talvez nem para nenhum dos dois, né? Qual que é o ambiente que eu estou pensando em colocar? Eu sei que você já deu uma resposta aí, mas sem falar em marca e tal, hoje pensando aqui para o Cerrado, qual seria um ideal equipamento que vai me entregar de capacidade ali, que eu não vou ter dor de cabeça, não é que eu precisar dele, ele vai me entregar? Em lâmina d'água. Em lâmina?
Pensando nessa região aqui do Mato Grosso, vamos dizer assim, vai depender muito qual que é o momento que eu mais vou precisar irrigar. Uhum. Por causa que existe uma curva de demanda de água que ela varia, é uma média histórica, né? Mas ela varia ao longo do ano. E a gente tem os menores valores agora, tá ocorrendo agora em junho, tanto é que tem o forma orvalho ainda de noite, então o ar ainda está úmido, por mais que seja o período de seca, então ele tem uma demanda mais baixa. Só que quando chega em agosto, setembro, essa curva aumenta muito. Então eu vou trazer um valor de cabeça que ele pode estar um pouco para um lado ou para o outro. Nós estamos falando de 4 milímetros por dia de uma demanda de referência agora que vai ir a 6, 7. E aí a cultura ela vai ser um múltiplo disso, 1.2, 1.5, né? Então vamos falar aí, hoje a gente está falando de uma demanda de 4 a 6, e lá em agosto, setembro a gente está falando de 6, 8 milímetros. Então eu vou expor a minha cultura a essa demanda de agosto, setembro, que é muito mais alta, sim ou não? E aí, não, então talvez eu consiga trabalhar aí com uma lâmina de 7 milímetros num pivô, ela vai me atender. Agora não, eu preciso desse pivô trabalhando em agosto, setembro, principalmente para fazer um enchimento de grão numa cultura que a gente vai plantar agora, que vai encher grão lá em agosto e setembro, ou até para um soja que eu quero antecipar, aí eu preciso de mais lâmina. Quanto é que é esse valor? Aí tem que olhar exatamente a região e entender qual que é esse sistema de cultivo, né? Aí tu consegue determinar. Mas vai ser nessa faixa que eu comentei, né? Você tá me abrindo assim vários leques, eu estou imaginando aqui as fazendas que eu já visitei, que tem pivô. Tem muito produtor ali, ou que está operando ali, que usa uma receita de bolo, e eu estou vendo que não é receita de bolo, né? Você tem que acompanhar a cultura, acompanhar o clima, e ali você tomar decisões ali favorável pensando no clima para entregar aquilo que a planta precisa para aumentar a produtividade, né? Eu acredito que vocês encontram muito caso de erros, de horas erradas, e o cara achando que está certo, né? Por não entender a cultura e também não entender o que ele está fazendo ali, né? Procede isso, a mão de obra para operar esse equipamento falta no mercado, não falta? Como é que é para operar esse sistema e saber, não, tantas horas vai me dar tantas lâminas. Então, você está falando aqui que é por fases, né? Não é uma receita de bolo que eu ligo lá no início lá e depois eu vou só acompanhando depois, né? Sim, perfeito. Bom, tu gira bastante propriedade e eu sempre digo assim, a única coisa que todo produtor concorda é que ele não consegue achar mão de obra. Em qualquer lugar que eu fui até hoje, e eu não conheço muito o Brasil, mas eu já tive em Santa Vitória do Palmar, que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul, e já tive em Sorriso, que fica mais para cima da metade do Rio Grande do Sul, moro na Bahia, e venho de caminhonete lá até aqui visitando os produtores no meio do caminho. Então, eu conheço uma fatia boa do Brasil. E todas as propriedades que eu visitei até hoje, todas elas têm problema de mão de obra. Tem umas que tem um problema maior, tem outras que tem um problema menor. Mas todo mundo reclama que não tem mão de obra. E no caso do pivô, isso segue sendo válido. E aí, trazendo um pouco do que a gente tem de experiência, né? Uma coisa bem importante é capacitar o operador lá, o pivôzeiro, para ele entender qual que é a importância do processo do que ele está fazendo, sabe? Porque muitas vezes é um cara muito bom que ele sabe resolver o problema, o pivô atola, ele sabe desatolar, deu um problema elétrico, ele sabe resolver, só que ele ainda não tem o conhecimento de qual que é a importância daquela água para aquela planta, né? Então, ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe operacionalizar, mas ele ainda não entende a importância do processo. E aí, o que a gente nota é que quando principalmente os pivôzeiros começam a entender isso, eles começam a entender a importância do trabalho deles para aquele resultado. Não é só ligar o pivô, é ligar o pivô na hora certa, é resolver o problema para evitar com que aquela lavoura perca, né? Então a gente consegue notar isso, que quando o pivôzeiro ele consegue se capacitar entendendo um pouco mais da lavoura, um pouco mais do processo da irrigação, vamos dizer assim, do ponto de vista do que ela reverte em produtividade, a
a produtividade da lavoura ela começa a melhorar, porque é ele que operacionaliza o processo, né? Ele que pensa. Então tem muitas propriedades que a gente trabalha hoje, que o pivôzeiro ele já sabe que aquele pivô lá dá um pouquinho mais de problema. Então, ele tem que rodar amanhã, ele já vai hoje, já dá uma verificada, já quando vê, ele, olha, eu vou antecipar um dia aqui porque esse pivô aqui tá atolando, vou antecipar um dia porque a minha energia tá ruim. Então ele começa a entender o processo, né? E muitas vezes, no início ele tem aquela dúvida, eu posso antecipar? Não posso. Aí a gente tira a dúvida dele, não. Olha, até aqui tu pode ir, daqui para lá já não compensa mais, tu vai estar errando para outro lado. Mas aí o pivôzeiro ele começa a ter esse entendimento, né? Tô numa época aqui que a energia tá muito ruim, tá dando muito problema. E aí ele mesmo já começa a trabalhar a favor de manter aquela planta trabalhando mais tranquila. Vou contar um caso aqui, cara. Já algumas fazendas que eu visito, né? E o cara ali que tá mexendo com o pivô fala assim, não, eu não quero mais trabalhar em fazenda que tem pivô, porque aí já vem história também, o cara já aumenta, né? Não, que eu tenho que dormir com a minha cama virada, com a porta aberta, olhando o pivô, porque se de noite lá a luz estiver vermelha, eu tenho que correr lá, então eu não aguento mais. Então assim, essas histórias aí é um pouco muito do despreparo do cara do operacional também, né? Porque o pivô, como você falou, se sabe que vai ter problema ali, antecipa, né? Então eu acho que dá para antecipar bastante problemas que vem tendo no pivô por operacional? Muita coisa tu consegue com manutenção, né? Mas tem problemas que vão acontecer e não tem o que fazer, né? É um problema que vai acontecer lá, o pivô passa naquela região, ele vai atolar, né? E muitas vezes tu não consegue mudar o processo para que aquele pivô não passe lá no momento exato que tu quer, né? Ou deu um outro problema, deu uma queda de energia, algo nesse sentido. E realmente esse é um problema aí vamos dizer, o pivôzeiro ele tem, né? Ele é o cara que tem que fazer o negócio funcionar. E a gente nota muito isso acontecendo, assim, do cara... tem um produtor que eu conheço que ele tem no lado da cama dele lá, ele tem a tela lá pra ver tudo que tá acontecendo, sabe? Pra se parou um pivô, ele já olha aquela tela ali e já vai resolver. Então isso faz parte também. Só que também tem uma parte de manutenção, né? Tem que ver o que é culpa do processo, que não tem muito o que resolver, e o que é culpa da gente não tá se programando para fazer uma safra, né? Hoje o produtor, ele, dentro dessa programação aí, que vocês fazem, é justamente para ele não ficar dependente só de chuva, né? Sim. O processo, quando a gente pensa no processo, é para justamente, naqueles momentos que não vem uma chuva, ele conseguir irrigar e garantir a produtividade dele. Então, por exemplo, regiões que chovem bem, elas são mais desafiadoras para fazer uma boa irrigação do que regiões que não chovem tão bem. Porque o que acontece numa região que chove bem, muitas vezes tem que irrigar e o produtor quer segurar, porque vai vir uma chuva, porque tem uma previsão. Não sei eu, do meu ponto de vista, acho que acontece muito isso, né? Não, Rigo, tem previsão de chuva, vamos segurar mais um dia. Isso exatamente. E aí o que acontece? Muitas vezes tu segura ali 2, 3, 4 dias para fazer uma irrigação e aí tu já perdeu, porque tu tinha que ter começado antes a irrigar, e tu vai rodar essa irrigação, ela já não vai reverter tanto quanto ela poderia se ela tivesse ido no momento certo, tu vai ter o mesmo custo com menos resultado. Então, e assim, uma coisa que a gente incorpora dentro da nossa recomendação, né, como eu falei, são 4 pilares, um deles é o clima. Então, se eu estou cultivando uma lavoura num ambiente que tem uma probabilidade de chuva maior, o momento que eu vou dizer para te ligar o teu pivô, ele não é o mesmo do ambiente que tem uma probabilidade de chuva menor. Só que no momento que eu digo para irrigar, tem que irrigar. Porque senão, a partir dali, tu começa a perder. E aí, nesse processo, se tu pegar um cenário que nós já tivemos, por exemplo, foi cortado, no caso não foi por chuva, foi por outro problema, só que eram 2 pivôs que foram semeados juntos, no mesmo dia, tem um dia de diferença com a mesma cultivar. E aí, lá num determinado momento, dentro do período do início do enchimento de grão, foi cortada uma única irrigação. E aí, o que aconteceu? Cortou uma irrigação nossa, num dos pivôs e no outro não. Qual foi a produtividade final? O pivô que não cortou produziu 86. O pivô que cortou produziu 65. São 21 sacos.
em uma única irrigação. Qual que é a resposta dessa uma única irrigação e por que que isso mudou tanto a produtividade? Porque lá, ao momento que ele cortou, essa planta passou um limite e começou a entrar em estresse, vamos dizer assim. E o pivô ele não tinha a capacidade de colocar o quanto de água precisava para fazer com que o nível de água no solo voltasse para onde precisava. Então ele ficou até a próxima chuva com essa planta sofrendo um pequeno estresse. E aí nesse tempo, você foi 21 sacos de produtividade. Por quê? Por causa de uma irrigação. Caramba. Se essa irrigação acontecesse um dia antes, todo o resto do processo ia acontecer normal, que foi o que aconteceu no pivô do lado, e a produtividade foi muito melhor. E aí muitas vezes isso pode acontecer, por exemplo, por tu querer segurar uma irrigação por causa de uma chuva. Porque daí depois daquele momento a planta entrou em estresse e tu só vai conseguir recuperar, dependendo do teu equipamento, tu só vai conseguir recuperar quando vier a próxima chuva. E aí, se isso for 10 dias depois, 12 dias depois, pode custar muito caro. Então essa tomada de decisão ela também é muito importante, né? E por isso que a gente também toma essas decisões junto com o produtor quando a gente faz uma recomendação. Aquele momento que a gente está indicando é o momento que é o mais adequado pelo que a gente tem de dado. Então, aí, considerando os 4 pilares em conjunto, qual que é a planta que eu tenho, a fase de vida que ela está, qual que é o clima, qual que é o solo, qual que é o equipamento, esse é o momento de ligar. E pensando assim hoje, né? Acontece muito também questão de desperdício de água. O produtor ali, às vezes por um planejamento errado, está desperdiçando muita água que não precisaria estar desperdiçando? Sim, acontece. Acontece principalmente no total, o que eu tenho enxergado, né? No total se irriga talvez até menos do que precisaria, mas se irriga em momentos que não precisa ou em quantidades muito maiores do que aquilo que vai retornar em produtividade naquele momento. Então muitas vezes só um pequeno ajuste, só de distribuir melhor a quantidade de água dentro do ciclo, a gente consegue produzir mais e às vezes é irrigando mais que tu consegue mais produtividade da água. Então essa é uma coisa importante. Existe sim o desperdício, e muitas vezes não é no total de água, em quantos milímetros você coloca, mas sim em que momento tu está gastando a tua água. Tu está botando água num momento que não reverte em produtividade. E eu vou trazer um exemplo do Rio Grande do Sul agora. Nós tivemos um pivô de milho lá que fechou 290 de produtividade. E aí quando chegou no início da safra, ali, eu me dou muito bem com eles lá, nós trabalhamos há bastante tempo juntos. E aí no início da safra ele me mandou mensagem: Henrico, tô ficando maluco aqui, cara. Todos meus vizinhos estão com os pivô ligados e tu não tá recomendando nada, tu não acha que tá mal isso aí? já veio, né? Isso. Pô. Isso. E quando nós começamos a safra, o objetivo era nós ter um pivô de 300 sacos, né? De milho. Então nós já tínhamos se conversado, nós já tava nessa conversa. Eu falei: não, pode ficar tranquilo. O que acontece é que teu milho está nessa fase aqui, a demanda do ambiente é essa, tem probabilidade de chover, então a nossa recomendação está baseada nisso, pode ficar tranquilo. Tá, beleza. Aí ele não irrigou 100%, o dia seguiu a conversa, vamos dizer assim, a lavoura foi seguindo. Aí chegou numa outra época que esse milho estava exatamente no período crítico, que é a fase de vida mais importante. E aí uma recomendação de irrigação hoje, outra amanhã, e recomenda. E aí ele me mandou uma mensagem: vai, Henrico, agora tu tá querendo me deixar maluco, cara. Não aguento mais ligar esse pivô, não tá mal isso aí, não temos que ajustar alguma coisa. Eu falei: não, o que acontece? A demanda tá assim, a fase de vida de planta é essa, e nós não temos chance de chover nos próximos dias. Então a recomendação ela tá aí. A recomendação ela tá coerente. No nosso entendimento, a recomendação está correta. E ele seguiu. E a produtividade dele foi 290 de média no pivô, e ele chegou a produzir 297 dentro do pivô. E por quê? Porque a gente ajustou a quantidade de água. Aquela água que a gente ia colocar lá no início ia se reverter em muito pouca produtividade. Agora, aquela água que a gente colocou ali na época que precisava mesmo, aquela ali respondeu para ele em grão lá para a colheita. Então, esse entendimento que a gente tem que ter, né? O produtor tem que ter, a gente tem que ter também. Já aconteceu o caso assim, vamos supor, o produtor tá com 4 pivô, aí você chega com, né, toda a parte da
explicando para ele, fala, não, então vamos fazer o seguinte, então, Rico, vamos fazer o seguinte, te dou 2 pivô, você cuida de 2 e os 2 deixa do padrão fazendo do jeito que tá aí e a gente vê o resultado. Já aconteceu isso aí? Sim, sim. Na verdade, a maior parte das propriedades que a gente atende é assim. Então a gente chega, porque o nosso serviço ele é um serviço que ele não é feito para um ano. Ele é uma coisa que, inclusive para ser viável para nós, a gente precisa trabalhar muitos anos junto com aquela propriedade, para que seja viável no médio e no longo prazo, né? Uhum. Não é um produto de vender uma vez só, vamos dizer assim. Na verdade, nem é um produto, é um serviço, né? Então, a gente sabe que muitas vezes a gente entra num pedaço da propriedade. Tem casos que a gente entrou com uma fatia do pivô. Então, uma propriedade que esse ano a gente fechou 97 de média de produtividade de soja, a gente começou com 5 hectares dentro do pivô. E aí a gente fez um teste, ele viu que é um pivô grande, ele deu uma fatia lá, falou, ó, vamos trabalhar junto. Aí a gente fez aquela primeira fatia e dali a gente foi evoluindo dentro da propriedade, né? E a maior parte das propriedades a gente entra assim, entra com um pivô, entra com um pedaço no pivô, para a pessoa conhecer, ver que realmente o que a gente faz tem sentido, que a nossa recomendação realmente incremente produtividade para ele e que a gente realmente entrega valor, né? Então, realmente vale a pena contar com a nossa ajuda para manejar a irrigação. Então, de modo geral, a gente entra assim. Eu estou tentando me lembrar aqui exatamente o valor, mas se eu não estou enganado, de modo geral, na primeira safra que a gente entra numa propriedade, a gente, na média, né, das propriedades, a gente ocupa em torno de 20, 25%. Quando vai para a segunda safra, então colhemos essa safra aqui, a gente já vai para mais de 70%. E se nós pegar hoje, na média, de todas as propriedades que a gente atende mais de 80% da área irrigada do produtor. Então, isso considerando, por exemplo, propriedades que a gente está entrando com teste. Uhum. Então, praticamente ao longo do tempo aí a gente vai sempre aumentando dentro da propriedade, porque a gente vai sempre contribuindo, sabe? O produtor sempre vai entendendo que nos ter junto, nos ter em mais áreas, vai trazendo mais produtividade conforme a gente vai aumentando. Pensando, a gente passou por um período muito bom, né? Tanto para o produtor investir, porque os preços estavam altos, né? Tinha liberação de crédito também para o produtor investir em irrigação. Vamos pensar num cenário que o produtor já tem seus pivôs, já tem sistema de irrigação, mas ele acha que não vou fazer pegar esse serviço porque é um custo, né? Qual que seria o argumento para falar para ele que isso não é um custo, é um serviço diferenciado? Como é que vocês mostram isso? Bom, eu acho que a gente sempre diz que contra resultado não tem o que falar, sabe? Então, o que a gente entrega? A gente entrega produtividade e garantia. E vou te dar um exemplo de uma propriedade lá de Minas. O que acontece? A gente entrou na propriedade meio por acaso, eles estavam com um problema num pivô de feijão e eles não achavam que era água o problema. Eles achavam que era outro problema, só que nós estávamos lá, eles nos chamaram, vem aí, a gente dá uma conversada. E aí, naquele dia, nós não tinha muita informação, eles usavam um sensor de solo para determinar a irrigação deles. O sensor de solo dizia para eles que eles estavam irrigando certo. E aí eu falei, eu e junto com os demais da equipe, falei, cara, o que tá faltando é água. E aí passamos... E o sensor dele falando que tava okay. Bom. Isso. E aí, o que tá faltando para vocês é água. E aí ele... Daí no primeiro momento eles não confiaram muito em nós. Mas deu uns 2 dias ali, eles resolveram seguir o que a gente tinha comentado com eles. E aí, nós mandamos uma mensagem para ele, e aí, resolveu o problema? E a resposta dele foi, tá louco, gaúcho? 100 anos fazendo a mesma coisa, a gente ainda faz as tais cagadas. Porque eles não tinham enxergado que era aquilo ali. E aí, com isso, a gente entrou na propriedade. Começamos a trabalhar junto. E aí, quando chegou no final da primeira safra, daí isso nós estávamos falando feijão, escolheram esse feijão e a gente começou na soja. Uhum. Quando chegou no final dessa primeira safra, fui visitar a propriedade. Cara, é uma lavoura muito bonita, assim. Lavoura aí, 90, 100 sacos de soja, assim, excepcional, sabe? E com uma boa expectativa, eles não tinham começado a colher ainda.
E aí, rodando a propriedade lá, conversando com eles, eu digo, pá, agora eu vou pedir para ele o que ele tá achando, porque ele vai vir com o negócio da produtividade, né? E eu queria escutar que ele ia produzir bastante, né? Era o que eu queria escutar. E aí eu falei assim, seu Vili, qual que é o relato de vocês aí, da nossa irrigação? E aí ele falou assim, bagulho, eu vou te dizer uma coisa, agora eu durmo tranquilo. Por quê? Porque antes era eu que tomava a decisão da irrigação. E aí, o peso da irrigação era comigo, eu que definia se ia ligar ou não. E agora com vocês, eu sei que isso vocês estão falando é uma recomendação coerente, eu tenho que mais pensar em executar do que pensar em se é o momento certo de ligar ou não. E aí a gente até apelidou na época lá que o Watercrop era o guardião da produtividade. Por quê? Porque ele dizia o que tinha que fazer. Então, não é só produzir mais, porque tem muita propriedade que consegue produzir bem, mas também é trazer essa segurança que aquilo que está sendo feito é o correto. Bacana, Henrico. Cara, que bate-papo fantástico, né? Eu não tinha essa noção acho que esse manejo de irrigação, acho que é uma palavra nova, né? Porque você não tem, eu não vejo muitas pessoas trabalhando da forma que vocês trabalham, pensando exclusivamente na cultura, né? Eu vejo o pessoal trabalhando lâmina da água, períodos, antecipação. Agora, pensando na cultura, nas épocas, eu acho que isso aí é o diferencial, né? Deve ter mais coisa diferencial também aí que vocês usam também. Bate-papo bastante interessante. Ficou alguma coisa que a gente não te perguntei e é bastante relevante a gente trazer sobre esse assunto aqui, Henrico? Não, eu acredito que a gente passou por bastante ponto. Provavelmente o pessoal vai comentar alguma coisa, vai discordar de algumas, vai concordar com outras, vai trazer outros pontos, né? E aí fica a oportunidade para a gente vir falar sobre isso de novo, né? Mas acho que a gente passou por todos os pontos. E uma coisa assim que para mim eu acho que é importante a gente ressaltar que a melhor forma da gente ter resultado é a gente agregar em conhecimento dentro da lavoura. E a gente tanto acredita nisso que a CropSteam ela foi a autora e as pessoas que fazem parte da CropSteam, né? Ela foi autora do livro de Ecofisiologia de Soja, primeira, segunda e terceira edição, livro de soja de milho, primeira e segunda edição também, que vocês podem adquirir lá no site da Equipe Field Crops, www.equipefieldcrops.com.br. Lá tu consegue olhar os livros, tem vários e-books que a gente coloca lá com resultado de cultivar, que a CropSteam é apoiadora desses projetos. Por que a gente acredita? Que a melhor forma do produtor ser eficiente é ele ter o máximo de conhecimento possível sobre o que ele está fazendo. E aí a gente traz esses livros, traz esses e-books para que o produtor tenha cada vez mais ferramentas para tomar uma decisão. E aí com isso ele vai conseguir cada vez ter mais lucratividade, porque ele vai cada vez afinando mais o manejo, com o que ele vê na lavoura dele e com o que tem de conhecimento na ciência, nos livros, e junta esses dois para fazer o que tem de mais eficiente. Então, pegar o conhecimento e pegar o campo e juntar os dois para ter resultado. E esse é o nosso objetivo. Então, é muito importante também a gente estar aqui conversando com vocês para que as pessoas nos conheçam, que as pessoas comecem a escutar isso e trazer isso para que eles também consigam produzir mais, né? Como é que eu faço para encontrar vocês, o acesso, como é que faz? Isso. Hoje, o nosso principal canal de comunicação é através do Instagram, é o Watercrop Irrigation. Water de água, crop de cultivo, underline irrigation, de irrigação em inglês. Bacana. Pessoal, peço para vocês aí, que já não segue a gente, então já segue, deixa seu like, já ativa o sininho, compartilha. Se você já não segue a gente já está batendo aí quase 600 seguidores. A meta nossa é bater 1.000 seguidores e peço para vocês mais uma vez a sua ajuda. Quero agradecer aqui todos os patrocinadores aí que acreditam no programa, Tereré Caltricia, Ecodiesel, parceria aí de longa data. Henrico, cara, obrigado pela atenção dada aí, por esse bate-papo enriquecedor, aprendi bastante aqui e quiser deixar algum comentário, alguma coisa aí para a galera, tá à vontade aí, meu amigo. Então, perfeito, eu pedi pro pessoal que quer trazer um pouco mais de conhecimento e também aumentar um pouco o debate, vamos dizer, trazer ideias para nós, seguir o Watercrop
underline irrigation lá no Instagram, e a gente vai conversando, pode mandar pergunta, manda direct lá, a gente vai respondendo, que também uma das nossas funções a gente acredita que é pegar esse conhecimento e trazer para o produtor, sabe? Se o conhecimento... Ontem nós fizemos uma reunião com uma consultoria, o cara falou uma frase interessante. Tu quer esconder alguma coisa, tu bota dentro de uma tese, porque ninguém vai lá ler. E nós não concordamos com isso. Nós temos que fazer o que está sendo gerado conhecimento, tem que chegar no produtor e, principalmente, tem que gerar produtividade, porque é isso aí que vai trazer retorno para nós. Tanto para nós quanto para todos os produtores, né? Bacana. Pessoal, um abração aí, até semana que vem. Nos vemos em breve aí. Tudo de bom. Obrigado.